Fala galera, boa noite. Estou aqui de volta no meu segundo vídeo para dar continuidade a essa catequese sobre o inferno. Como eu tinha falado no primeiro vídeo, eu me chamo Felipe Dotti e agora nós vamos falar sobre uma pena do inferno, a principal pena do inferno. Nos vídeos que eu darei em sequência, nós falaremos das outras. A pena de fogo, a eternidade das penas, as penas particulares para cada sentido em que eu pequei, tá certo? Mas nesse vídeo vamos falar somente sobre uma pena, que é a pena de danação. O que é a pena de danação? A pena de danação é a separação total de Deus, tá certo? É, portanto, uma criatura totalmente privada do seu Criador. Imaginemos o seguinte, tá certo? Primeiramente devemos atentarmos que essa principal pena, ela nos foi revelada através de Jesus Cristo, quando ele fala na passagem: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e os seus anjos. Nessa frase de Jesus, nós devemos nos atentar à primeira palavra: apartai-vos. Isso significa uma privação total de Deus, eterna, uma privação eterna daquele que é o seu Criador. Agora a gente deve, para entender por que essa é a principal pena, a gente deve imaginar como seria a vida de um homem. A vida não, né? Como seria o estado, né? Porque ele já morreu. Como seria o estado de um homem, de uma alma, que de repente ela perca a sua luz, a sua alegria, a sua vida, o seu amor. E de repente ela perca contato com aquele que dá sentido e fundamenta a sua vida. Pronto. Como seria a vida de alguém assim? Por isso que essa é a principal pena. Fomos criados pelo amor para o amor. Agora, como será a vida de alguém que é privado do amor? Porque no inferno não é assim. Eu vou relatar para vocês agora, eu vou colocar para vocês logo a fonte, tá certo? Para caso vocês tenham interesse em procurar. Vocês acreditam que vocês já estão vendo, tá bom? É a autobiografia do Padre Surim. Este é um padre que ele se ofereceu em sacrifício a uma irmã que estava possessa do demônio. Ele rogou a Deus para que o demônio viesse ao seu corpo e saísse dela. Porque por vários meses eles tentaram, nas sessões de exorcismo, tirar o demônio, mas não obtiveram êxito. Mas o Senhor Deus, com sua misericórdia, permitiu que isso acontecesse para a santificação do seu servo. Eu vou ler aqui para vocês esse relato, em que ele testemunha essa pena de danação que ele sentiu de perto. Porque o demônio também sente essa pena. É uma pena que o demônio também sente e as pessoas que são condenadas ao inferno sentem. E sentem ódio a respeito disso. Eu vou ler aqui, tá certo? Pareceu-me que todo o meu ser, que todas as potências da minha alma e do meu corpo se dirigiam com uma veemência inexprimível para o Senhor meu Deus, que eu via ser minha suprema felicidade, o meu bem infinito, o único objeto da minha existência. Mas, ao mesmo tempo, uma força irresistível me arrancava dele, mantinha-me longe dele, de modo que, feito para viver, eu me via e me sentia privado daquele que é a vida, feito para a verdade e a luz, via absolutamente repelido pela luz e pela verdade. Feito para amar, estava repelido pelo amor, e feito para o bem, estava mergulhando no abismo do mal. Eu não saberia comparar as angústias e os desesperos desta inexprimível aflição. Se não, entenda agora a metáfora, tá certo? Dessa pena de danação. Se não, como a ideia de uma flecha lançada com uma incessável força em direção ao alvo. Ela irresistivelmente levada à frente, mas ao mesmo tempo e invencivelmente também vai sendo puxada para trás.
exprime claramente o que é a pena de danação. Eu sou feito para o amor, mas com essa pena o amor me repele. Eu sei que eu tenho que ir para a luz, para a verdade, mas a luz e a verdade, ela me repele. Eu sou repelido por ela. Esta é a pena de danação dos condenados, tá bom? E isso que acabamos de ouvir é um claro relato, sabe? Desta pena que é principalmente acompanhada de desespero. E esse desespero que o nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou ler aqui a passagem, um trechinho da passagem que o nosso Senhor Jesus Cristo chama de verme, que jamais morre. Você pode encontrar isso em Mateus capítulo 9, versículo 48. Ele fala, o verme que rói os condenados. E tudo é melhor do que ser atirado na prisão de fogo, onde o verme não morre jamais. Agora, imagine toda essa pena, todo esse desespero, privado de qualquer vestígio de esperança. Aos olhos dos bem-aventurados, as Escrituras nos falam, eu vou ler aqui para vocês, serão tomados de terrível pavor e gritarão entre soluços e gemidos de angústia. Estávamos enganados. Sim, extraviamos-nos do caminho da verdade. Cansamos-nos nas veredas da iniquidade e da perdição. Não conhecemos os caminhos do Senhor. Que proveito nos trouxe nosso orgulho, nossa riqueza, nossos prazeres? Tudo passou como uma sombra e agora estamos perdidos. Fomos engolidos pela nossa perversidade. Essa passagem você pode encontrar no livro de Sabedorias, capítulo 5, versículos de 1 ao 14. Vem falar desse desespero, né? Eu falei desse desespero e aí nós podemos acrescentar ao ódio, que é outro fruto da maldição. Apartai-vos de mim, malditos. Sim, eles são amaldiçoados por Deus. E esse é o maior dos ódios, porque é o ódio a Deus, ao Ser Supremo, ao bem infinito. Este é um ódio implacável e satânico, sobrenatural, que absorve todas as potências do espírito do coração do condenado. Esses condenados, eles têm esse ódio de Deus, essa visão de Deus, porque, entendam, eles não têm a visão que os bem-aventurados têm. A visão que eles têm é de um Deus que o puniu com... Deixa eu ver como é que o autor coloca aqui. As punições sofridas. Pronto, isso mesmo. Eles odeiam a Deus principalmente por causa das penas que eles sofrem, da maldição que recaiu sobre eles. Por isso o ódio mortal a Deus, porque eles sofrem eternamente. Por isso este ódio tão satânico ao bem que é o maior dos bens. Sabe? Eu vou citar agora o relato de um santo padre que ele interrogava um demônio em um exorcismo. E a resposta que esse demônio dá é a mesma resposta que muitos dos condenados dirão um dia, se assim forem interrogados, né? Eu vou ler aqui já na parte do discurso, em que o padre pergunta para o demônio: quem és tu? E o espírito malvado responde: sou aquele que não ama a Deus. Aí já em outro exorcismo, o ministro de Deus pergunta: onde estás? No inferno, e para sempre, responde furiosamente o demônio. E o padre, o sacerdote, ele pergunta: gostarias de se redimir? Não. Quero apenas poder odiar Deus para sempre. Pronto. É isso que eu queria chegar. É isso que muitos condenados tiram. Eu só quero poder odiar Deus para sempre. Porque o que eles veem de Deus é a sua justiça e recaiu sobre eles sob uma forma de maldição, sob uma forma de danação,
sob uma forma de pena, que eles têm que pagar por aquilo que eles escolheram enquanto estavam vivos, enquanto estavam abertos a receber a misericórdia de Deus, mas isso não quiseram. Por isso eles odeiam tanto a Deus, por causa das penas. Mas aí a gente pode ouvir o que muitas pessoas por aí falam, quando vão falar conversam sobre o tema inferno. Ah, Deus é bom. Então como é que ele poderia me condenar? Entenda uma coisa. Não é Deus quem condena, mas é o próprio pecador que condena a si mesmo, com as suas depravações, com o seu pecado. Entenda também que no ato de condenação, o que está em jogo não é a questão de Deus ser bom, mas o que está em jogo é a sua santidade, é a sua justiça que prevalece nesse julgamento. Assim como no céu, o que prevalece é a sua misericórdia, é a sua bondade infinita. Então aqui a gente já dá fim a esta pena de danação, que, como havíamos falado, a separação total de Deus, que resulta na principal pena do inferno. Em um próximo vídeo, iremos abordar que o inferno consiste na pena de fogo, que é uma pena horrível, claro, que este fogo é um fogo corpóreo, mas é um fogo que atinge também as almas. Iremos falar das penas que acompanham sobre o fogo do inferno, que são as penas particulares, para cada maneira que eu pequei, sentido que eu usei para pecar. E falaremos também sobre a eternidade das suas penas. Agradeço por terem visto esse vídeo e os convido a assistir o próximo assim que eu lançá-lo. Agradeço a vocês por terem assistido até aqui. Salve Maria Santíssima. Boa noite.